Depois de uma semana bem negativa no mercado de ações brasileiro, onde o Ibovespa caiu 4% na semana passada, tivemos na sexta-feira a eliminação do Brasil pela quarta de final da Copa do Mundo e a classificação da Argentina, tudo no mesmo dia. Entramos na última semana decisiva do ano, onde teremos os principais indicadores importantes que você precisa ficar de olho. Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o que de fato vai acontecer nessa última semana do ano, decisiva para os mercados. A partir daí a gente vai ver realmente uma liquidez diminuindo, as pessoas já tirando o pé, o mercado já dando uma esfriada, se preparando para o ano de 2023, mas ainda tem muita coisa para acontecer durante essa semana e é sobre isso que eu vou falar no Palavra do Investidor de hoje. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, deixa o seu like aqui se você está gostando do Palavra no atual formato no qual a gente está fazendo. Também quero convidar você para nos acompanhar nas redes sociais, @RockTradeBR pelo Instagram, tá bom? Então o vídeo de hoje, pessoal, vai ser um pouco mais resumido, onde eu quero trazer para vocês o que vai impactar essa semana nas bolsas de valores, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. Ainda temos pautas importantes para serem definidas nessa semana que vão impactar os seus investimentos. Começando pelos Estados Unidos, temos principalmente essa semana é a decisão do Banco Central americano, onde ele vai anunciar, na quarta-feira, falar qual será a nova taxa de juros dos Estados Unidos a partir de agora, E o mercado está muito aflito e acompanhando de perto esse dado, porque ele pode nos dizer muito mais do que simplesmente qual será a taxa de juros dos Estados Unidos a partir de agora. O que o mercado começa a precificar é até quando essa alta de juros vai ser aumentada e se também o que o Fed, o que o Jerome Powell vai falar na reunião de quarta-feira, sobre o futuro dessa trajetória da taxa de juros. Porque o que o mercado está esperando realmente é um pivô, O que a gente chama de pivotar é quando o Fed irá começar a reduzir esse aumento na taxa de juros e o principal, quando ele começará a diminuir a taxa de juros. Esse é o momento em que o mercado está aguardando e vem acompanhando reunião a reunião, dado após dado. Então, trazendo para vocês aqui como que está as apostas para o Banco Central e para o aumento da taxa de juros que vai acontecer na quarta-feira, dia 14, 75% do mercado acredita em uma alta de 0,50%, 0,5%, Então a taxa de juros dos Estados Unidos sairá da faixa de 4,25 para a faixa de 4,25 e 4,5%. Lá eles sempre trabalham numa banda. E olhando para a próxima reunião em fevereiro, a gente pode ver que ainda o mercado está um pouco aflito e indeciso, Mas tem 50% das chances de ter mais um aumento de 0,5%, chegando numa taxa de juros americana de 5%. Então realmente é uma taxa de juros muito alta para os Estados Unidos, E agora o que o mercado quer começar a entender é até quando essa taxa continuará alta, Uma taxa de 5% em dólar já começa a se tornar muito atrativo para grande parte dos investidores a nível global começar a migrar os seus investimentos para a Bolsa Americana através de renda fixa ou alguns outros tipos de investimentos lá de renda fixa, porque a gente está falando do mercado mais seguro do mundo para se investir, que é o mercado americano investindo em dólar. Então, olhando aqui para esse gráfico, a gente consegue entender um pouco de como que está essa aposta nas taxas de juros para as duas próximas reuniões. Antes da reunião de quarta-feira, amanhã, na terça-feira, teremos também um dado de inflação, CPI americano, que é equivalente ao nosso IPCA aqui no Brasil. Então teremos o CPI que vai trazer basicamente qual é a taxa de inflação do americano para o mês de novembro. Então estamos aqui com a inflação em 7,7 lá nos Estados Unidos. Coincidentemente, uma inflação mais alta do que a do Brasil. Isso raramente a gente vê, O Brasil historicamente tem uma taxa de juros mais alta, e uma inflação mais alta do que as dos Estados Unidos, mas pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente vê realmente a inflação que saiu na semana passada aqui no Brasil em 5,90 no ano, enquanto a inflação americana está em 7,7. Muito pelo fato de que aqui no Brasil a gente começou já a fazer o aumento nas taxas de juros muito antes do que os Estados Unidos, e como vocês podem ver aqui plotado no gráfico,
os Estados Unidos está correndo atrás da curva, né? Ou seja, a inflação disparou muito rápido e os Estados Unidos não fez nada. A taxa de juros ficou em zero por um bom tempo aqui, só depois de março de 2022 que ele começou a alta de juros. Então agora ele está tendo que ser muito mais austero, muito mais forte no seu aumento da taxa de juros para tentar conter a inflação. O que a gente viu nas últimas divulgações do dado de inflação é um arrefecimento, né? A gente viu realmente que está caindo a inflação nos Estados Unidos, muito disso puxado pela queda nas commodities. Então, nos últimos 3 meses a gente viu o petróleo caindo, minério de ferro caindo também. Então, isso acaba tirando um pouco da pressão da inflação americana e da inflação global como um todo, né? Esses 3 meses de queda no petróleo ajudou bastante na inflação. Mas se você olhar aqui num histórico, desde 1980, né, uma inflação muito alta realmente, a maior dos últimos 40 anos, e a gente sempre acompanha que a taxa de juros e a inflação são 2 dados que andam juntos. Então sempre que a taxa de juros começa a cair e se a inflação começar a subir, o contrário tem que ser feito, tem que começar a aumentar as taxas de juros para que a inflação caia. Então dessa vez a gente viu realmente que o Fed perdeu um pouco a mão, deixou passar, né, e agora está correndo atrás da curva para tentar conter essa inflação, que já é a maior dos 40 anos. O mercado está de olho para ver até quando que vai esse aumento, como eu disse para vocês, e o principal, por quanto tempo esse aumento ficará, né? Essa taxa de juros ficará alta. Isso depende de diversos fatores, não somente do aumento da taxa de juros, mas também do emprego nos Estados Unidos, que saiu também na primeira semana aqui de dezembro e veio acima das expectativas. Então o mercado está muito aquecido nos Estados Unidos, a geração de emprego está muito forte e isso dificulta com que a inflação caia no curto prazo, e isso acaba pressionando o Banco Central americano a aumentar mais ainda as taxas de juros. E por que a gente fala muito sobre a taxa de juros americana? Porque o Banco Central americano basicamente é o Banco Central do mundo, né? Se o Banco Central americano começa a aumentar as taxas de juros de uma maneira muito forte, todo o resto do mundo é obrigado a aumentar as suas taxas de juros também. Por quê? Porque senão há uma fuga de capital muito forte do seu país, né, e todo mundo vai investir nos Estados Unidos e não investirá no seu país. Então isso traz essa fuga de capital, acaba depreciando bastante a moeda. Então é uma história muito complicada, mas normalmente quando o Banco Central americano sobe os juros, todos os bancos centrais têm que subir também. Aqui no Brasil é um pouco diferente pelo fato de que a gente já começou o aumento na taxa de juros muito antes do que os Estados Unidos, então nossa taxa já está muito acima do que seria o neutro para conter a inflação. Como eu disse para vocês, a gente viu na semana passada, a nossa inflação veio novamente abaixo das expectativas, veio com uma inflação menor, né? Isso é um dado positivo. Nossa inflação acumula 5,9% no ano e a nossa taxa de juros está em 13,75%. Então a gente está com um juros real ali, né? Um gap muito alto, né? A taxa de juros em 13,75% e a nossa inflação em 5,9%. Então, olhando para o mercado, e principalmente no curto prazo agora, a gente vê um estresse um pouco maior devido a essa PEC da transição e devido a esses burburinhos, né, na questão fiscal dessa transição para o novo governo. Isso acaba deixando os investidores um pouco mais aflitos e até precificando um pouco mais juros no futuro, dada essa gastança que pode ter a partir de 2023, mas a gente acredita que isso também não vai durar muito, é basicamente essa transição até o ano que vem, para que a gente possa realmente ver talvez uma taxa de juros começar a arrefecer no ano que vem, né? Olhando aqui para as bolsas e até fazendo uma retrospectiva de como foi o ano, né, e trazendo aqui, como eu estava falando para vocês, no último mês, o Ibovespa acabou se descolando bastante das bolsas mundiais. As bolsas estão praticamente no 0 a 0, S&P e Nasdaq, enquanto a bolsa brasileira cai mais de 7%. Né? Como eu disse para vocês, muito disso dado pela PEC da transição, esse aumento de gastos que o novo governo está propondo para suprir algumas demandas da economia e da população, né? Mas o mercado sempre busca enxergar de onde vai vir o dinheiro e se esse dinheiro vai ser suficiente para que não aumente a dívida pública brasileira, porque isso aumenta, como eu disse em outras palavras do investidor, eu até mostrei aqui qual é a composição da nossa dívida e o porquê que o mercado se preocupa tanto com o dado fiscal do Brasil, porque a nossa dívida ela é ruim, vamos dizer assim, como eu disse
na semana passada no Palavra do Investidor, a nossa dívida ela é muito de curto prazo, ela é muito indexada em ativos pré-fixados e isso acaba fazendo com que o governo se torne frágil na hora de pagamento da dívida. E isso pressiona realmente o nosso risco país, fazendo com que o mercado acabe precificando mais juros no futuro para conter esses gastos que vão ser feitos agora no presente. Mas de qualquer forma, olhando aqui para como eu disse para vocês, as bolsas acabaram se descolando um pouco no último mês e o Ibovespa ainda no mês, se você olhar, ele está caindo mais de 7%, só nessa segunda-feira está caindo mais de 2,5%, né? Mas se você olhar no ano, o Ibovespa praticamente está no 0 a 0. Então, hoje, inclusive, é o dia que ele está praticamente zerando os ganhos do ano. Mas se você olhar um outro dado, que é o índice Small Caps, que a gente considera um índice que representa um pouco melhor a nossa bolsa brasileira, porque ele tira a Petro e a Vale, que são dois ativos que realmente puxam o índice para cima. Então, como vocês podem ver aqui, o Ibovespa está praticamente no 0 a 0, mas o índice Small Caps cai 18% no ano. É uma queda muito forte. Se você olhar no histórico do índice Small Caps, essa queda de quase 20% no ano, né, é uma das maiores dos últimos 6, 7 anos. O ano passado, o índice Small Caps caiu 16%, e se você voltar aqui, só em 2015 que ele teve uma queda de 22%, que foi maior do que a queda desse ano de 20% até o momento. Então a gente vê realmente que o Ibovespa sofreu bastante esse ano, a Bolsa Brasileira acabou sofrendo bastante esse ano, um ano bem complexo para se operar. Inclusive no próximo Palavra do Investidor, que será no início de 2023, eu vou trazer para vocês uma retrospectiva mais completa, trazendo inclusive a nossa rentabilidade, comparando com os principais índices de mercado, comparando com o Ibovespa, comparando com o índice Small Caps, para vocês terem uma noção de como foi o ano de 2022, né? Mas voltando aqui, realmente, o Ibovespa zerou seus ganhos no ano, enquanto o índice Small Caps cai quase 20% no ano. Mas como eu disse para vocês, se vocês pegarem a rentabilidade de Vale do Rio Doce e Petrobras somente no ano de 2022, que são duas ações que compõem mais de 30% do índice Ibovespa, Vale do Rio Doce subiu mais de 20% no ano, Petrobras 36% no ano, apesar de toda a queda que teve nos últimos dias, Petrobras ainda acumula uma alta de 36% no ano, e sem contar os bancos ainda. Então isso acabou puxando o nosso Ibovespa, então ele acaba mascarando muito do que acontece na Bolsa de Valores como um todo. Por isso que a gente olha assim, nossa, a rentabilidade do Ibovespa está no 0 a 0, mas às vezes a sua carteira caiu 5, 6% acima do Ibovespa. Realmente pelo fato de que commodities acaba dominando o índice Bovespa e isso acaba mascarando o que acontece na bolsa como um todo. Mas tirando isso, realmente foi um ano bem complexo para os ativos brasileiros. Se a gente pegar aqui o Ibovespa no ano, então exatamente nesse momento, para quem entende um pouquinho de análise técnica, vai saber que isso é um candle que mostra a indefinição de mercado, ou seja, tivemos um ano onde a bolsa chegou a subir bastante, mais de 17%, e chegou a cair também bastante, mais de 10%, e no momento está fechando praticamente no 0 a 0. Claro, ainda temos duas semanas, praticamente quase 3 semanas de negociação na bolsa, apesar realmente de cair bastante a liquidez no mercado, mas ainda teremos negociação até o dia 30 de dezembro. Então esse cenário ainda pode mudar, mas mostrando no relativo hoje, né, a gente vê realmente a Bolsa de Valores no 0 a 0 no ano. O dólar esse ano ainda, apesar de toda a volatilidade, apesar de toda a incerteza, apesar de eleições, tudo que aconteceu no ano, o dólar ainda cai 12% no ano, mas também começou o ano muito estressado, um dólar que começou no ano praticamente em R$6, então realmente estamos fechando até o momento um dólar em 5,35, olhando no relativo, olhando para o passado, ainda é uma queda bem significativa nesse ano no dólar, né, apesar de tudo que realmente aconteceu. Mas eu quero trazer um pouco agora também, dando um zoom in aqui, trocando aqui o Ibovespa anual para o diário, né? E eu quero fazer uma análise aqui, uma análise técnica com vocês, mostrando quais serão os possíveis alvos do Ibovespa no curto prazo, porque ele perdeu uma região muito importante nos últimos 2 pregões, como vocês podem ver aqui, né? O Ibovespa estava se segurando numa faixa aqui entre 108,5 e 109 mil pontos, e ele acabou rompendo isso na quinta-feira, sexta-feira ficou praticamente no 0 a 0, e hoje ele estendeu as quedas, também puxado por algumas conversas e falas
de quem será o possível membro ou presidente do Banco Central, do BNDES e também da Petrobras, e aí citaram alguns nomes e falaram sobre revogar a lei das estatais. Isso fez com que realmente, principalmente Petrobras e outras estatais brasileiras hoje caíssem de maneira forte. Petrobras estava caindo 5% até agora há pouco, então isso acaba puxando realmente o índice hoje para queda. Mas olhando aqui, traçando um Fibonacci, só para vocês entenderem, né, desde o último pivô de alta aqui, que foi onde ele bateu, fez esse topo duplo aqui, até onde ele rompeu essa faixa, né, a gente tem aqui alguns pontos importantes que o índice Bovespa vem perdendo. Então hoje ele tocou aqui no terceiro alvo de Fibo, né, no 100% de Fibonacci, e se ele perde essa região, né, hoje pelo jeito não vai perder, né, ainda bem. Tomara que ele venha só testar aqui o 100% e volte a sua tendência de alta, mas olhando aqui realmente, se ele romper essa faixa dos 104 mil pontos, a gente pode ver o índice Bovespa vir buscar aqui, a próxima parada dele é nos 100 mil pontos. Então a gente tinha uma tendência de alta bem clara aqui no Ibovespa desde meados de julho, né? Então o Ibovespa saiu aqui dos 90 e poucos mil pontos e estava numa tendência de alta bem forte, inclusive, só que depois que ele perdeu essa faixa de preço aqui nos 112 mil pontos, realmente ele voltou a testar aqui e agora vem buscar os novos alvos. Então ficamos de olho, inclusive, nesses pontos aqui, 104 mil pontos, se ele chegar a perder aqui, ele vem buscar possivelmente os 161%, que é os 99.500, os 100 mil pontos. Para essa semana, então, temos que ficar de olho não somente na reunião do Banco Central americano, como eu disse anteriormente, teremos também a PEC da transição, que será votada pela Câmara dos Deputados, possivelmente na próxima quarta-feira. Então, tem que ser votada essa semana, porque senão não entra para o orçamento de 2023, o parlamento entra em recesso agora na próxima sexta-feira, então até sexta-feira provavelmente teremos a PEC da transição sendo votada e aprovada na Câmara, né? Até o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que provavelmente vai ser aprovada a PEC sem nenhuma mudança, então já sabemos ali aproximadamente qual será o tamanho do gasto para 2023 e 2024 da PEC, né? E teremos também nessa semana, para ficar de olho, essa questão da decisão na taxa de juros e o CPI. Então, terça-feira CPI, quarta-feira decisão na taxa de juros, quarta-feira também PEC da transição na Câmara dos Deputados, e aí possivelmente a gente vai ver um índice Bovespa perdendo um pouco mais de força, e aí realmente só em 2023, na primeira segunda-feira, que a gente vai ver realmente o volume voltando, e aí um novo ano com novas perspectivas, e com certeza estaremos junto aqui com vocês. De último recado aqui, eu quero deixar para vocês um excelente final de ano. Em nome de toda a Rock Trade, eu quero desejar para você e para toda a sua família um Feliz Natal, um próspero ano novo, que vocês possam se divertir, curtam, descansem. O ano de 2022 realmente foi muito tenso, foi muito difícil, né? E ainda finalizamos o ano com um Brasil eliminado e uma Argentina classificada, então realmente esse ano não está fácil para o brasileiro, mas de qualquer forma teremos um 2023 ali pela frente, uma perspectiva positiva, torcemos para que dê tudo certo, né? Então desejamos para vocês um ótimo final de ano e nos vemos novamente no dia 2 de janeiro, na segunda-feira, né, já de 2023, em mais um Palavra do Investidor. Estarei aqui junto com vocês trazendo tudo que vai impactar os próximos meses e anos da Bolsa de Valores e dos seus investimentos. Desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.